O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito porque ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, o 3º domingo de Quaresma, neste ano B, faz um grande convite da nossa conversão, para a nossa mudança de vida, e o caminho indicado é olhar para o Senhor. Olhar para Jesus e percebê-lo em nossa vida. O Senhor que nos busca, que nos ama, que vem até nós, que tornou-se, fez-se um de nós, assumindo a carne humana, veio para assumir até as últimas consequências este amor. Então hoje é importante percebermos como damos a resposta a este Deus que nos ama tanto. Como tenho feito de minha vida e pautado minha vida nessa busca de conhecer ao verdadeiro Deus, a escutar a verdadeira palavra de Deus, a dar ouvido e a colocar a nossa vida neste testemunho da palavra, ouvi-la, meditá-la em nosso coração e fazê-la que ela possa ser luz no nosso caminho. Como diz o salmista, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O quanto como cristãos nós temos a capacidade
o tempo, a disposição para ouvir a palavra de Deus e colocá-la como bússola, como uma tangente importante da nossa vida. A palavra de Deus, o próprio Deus. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo é a grande leitura que proclama as 10 palavras, os decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. E nestes mandamentos, se a gente saísse aí perguntando quais são os 10 mandamentos, será que ainda vamos recordar? Antigamente na catequese até que se decorava, hoje já não sabe nem o primeiro alguns. Mas a nossa vida talvez até, o mundo de hoje foi mudando tanto, que a gente já não acolhe mais o mandamento, acha que é uma coisa passada, ultrapassada, que nós não precisamos mais destas palavras. Até na sociedade, alguns que não querem respeitar as leis, e se não respeitamos as leis, causamos situações difíceis. Se não respeita a lei do trânsito, vai causar um acidente. Se não respeita a lei da convivência, vai criar inimizade. A sociedade hoje, nós perdemos o sentido do que é lei, do que é mandamento. Achamos que o mandamento é só um peso nas nossas costas. Ao contrário, para o judeu que vive estas palavras do Antigo Testamento, e deve ser para nós também cristãos, os mandamentos da lei de Deus é sinal de liberdade, é sinal de convívio, é sinal de acolhida da vontade de Deus, não como regra de peso para nos fazer escravos, mas o Cristo veio para nos trazer a liberdade. Eu vim para libertar-vos. Eu vim para dar pleno cumprimento da lei. E nós ouvimos e sabemos que os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos narrados, têm esta linha, essa tangente importante da relação com Deus. Não construa outros deuses, não terá outros deuses, não vai se ajoelhar diante de outros deuses, não prestará culto a outros deuses, mas somente ao Senhor nosso Deus. Será que estamos verdadeiramente buscando o Senhor nosso Deus? Ou construímos outros deuses facilmente? Num bem material, numa pessoa, numa situação de nossa vida, até em nós mesmos. Alguns, nesta situação no mundo de hoje, é tanto culto à beleza, a individualismo, a si próprio, ao eu, e esquecemos do nós, esquecemos da sociedade, esquecemos da fraternidade, da amizade, como nos diz a campanha da fraternidade. A relação minha com Deus, na oração, no testemunho. Quanto eu tenho, e aqui vai dizendo as 4 leis, os 4 mandamentos desta relação com Deus. No último, guardar o sábado dedicado ao Senhor, buscar o Senhor. E aí para nós cristãos não é mais o sábado, porque o Senhor veio dar pleno cumprimento, mas é o domingo, o primeiro da semana. E eu sempre brinco, quantas vezes nós deixamos o domingo para lá? Ou achamos que o domingo é só para descansar, para passear, para comer um churrasquinho? Primeiro de tudo é para rezar. Primeiro de tudo é para santificar o domingo. Depois a gente pode, porque é o nosso dia de descanso. Como diz o texto, trabalharás e vai descansar. É direito. Mas acima de tudo, é nosso dever louvar a Deus. A sociedade hoje nos impõe tantas regras. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela dizia assim: Padre, meu emprego, eu não tenho tempo. Se eu falar para o meu patrão que eu preciso ir para a missa, eu perco o emprego.
E se eu perco esse emprego, onde eu vou arrumar outro? É uma escravidão do mercado, da lei, mas essa é uma lei que te sacrifica. Essa é uma lei que te escraviza, e não a lei da liberdade. E não a lei que te liberta. Depois dos outros 6 mandamentos, é a relação fraterna. É não roubar, não matar, não cometer adultério, e todos os mandamentos que nós conhecemos. É viver uma vida de fraternidade. É viver uma vida de amor, de amizade, de respeito com o outro. O outro é o meu irmão. Então viver esta palavra, colocá-la em prática e dizer, o Senhor Jesus nos dá o exemplo. Ele viveu. O Senhor Jesus nos ensina a verdadeiramente ser este para o outro. Deu da sua própria vida. E o Evangelho, no capítulo 2 de João, é tão bonito de perceber Jesus se mostrando para que veio. Uma dos seus objetivos, vamos dizer, da sua missão, já no capítulo 2 de João, é João que traz esse texto, esta comparação do templo, esta cena de Jesus bravo, porque todo mundo gosta de um Jesus manso, de um Jesus que passa a mão na nossa cabeça, de um Jesus que é pastor, que pega a ovelha no colo, não é? A gente gosta de ser bem cuidado, de ser bem tratado. Mas Jesus também nos puxa a língua. Jesus também nos chama a atenção. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua busca de ser verdadeiro cristão? Este chicote que diz João, este chicote de corda é para expulsar o que está errado. Um templo que já fazia 46 anos de construção e ainda não estava pronto. O império resolveu dar o templo de presente para os judeus, para fazer os judeus ficar do lado do governo e ficar tranquilo. Só que eles transformaram o lugar do culto, da adoração a Deus único, num culto de holocausto, de adoração e de oferta de bois, de animais. Os profetas já anunciavam, não é este sacrifício que eu quero que rasguem os vossos corações, dizia já no início da Quaresma. Jesus, de uma vez por todas, diz, não é este sacrifício que eu quero. No tempo da Páscoa, nessa época de Jesus, a cidade de Jerusalém, que tinha em torno de 55 mil habitantes, para celebrar a Páscoa dos judeus, para recordar a Páscoa, a cidade ia a mais ou menos 125 mil habitantes, mais que dobrava. Imaginem o tanto de gente que ia por causa do templo. Eram mais de 15 mil ovelhas sacrificadas, ofertadas no templo. Era um comércio. As pessoas já não iam para o templo para rezar, mas para pagar tributos. E aí Jesus se irrita. É por isso a corda, para dizer, vocês estão fazendo tudo errado. Não é esse culto vazio que eu quero, mas é um culto de verdade, de coração. Por isso, meus irmãos, eu iniciei dizendo, hoje a liturgia é olhar para Jesus e dizer, Senhor, o que Tu queres de nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Me ajude a vencer os desafios, me ajude a vencer aquilo que está errado, para fazer um verdadeiro caminho, para fazer este caminho de conversão. Que sinal nos mostras então, Jesus? Derruba esse templo e em 3 dias eu o construirei. Esse é o verdadeiro templo, o templo do Senhor. Ele não aceita mais ofertas, outras vítimas, porque Ele é a vítima. Ele se deu por nós na cruz. Ele se oferece no altar a cada Eucaristia. Ele é a vítima. E Ele se faz nosso alimento até hoje. Em 3 dias
o Senhor ressuscitou. Esse é o grande sinal. Olhar para Jesus e dizer: eis o meu Deus, eis verdadeiramente o meu Senhor. E encerro com essa liturgia, dessa liturgia da palavra, Paulo aos Coríntios: o Cristo que nós pregamos. Enquanto alguns procuram tanta sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, diz Paulo. Para alguns é escândalo, para outros é insensatez, para nós é vitória. É a vitória, é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Aquilo que talvez, como diz, é dito insensatez de Deus, é mais sábio do que os homens. O que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus nos ajude a olhar para Jesus e dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso. E fazer conhecer a nossa vida e pautar nossa vida para sermos melhores. O Evangelho termina dizendo: o Senhor conhece o homem por dentro. Não adianta esconder, não adianta ter vergonha de confessar, não adianta ficar atrás do muro, porque Deus nos conhece desde antes. Por isso, busquemos o Senhor e deixemos que essa palavra nos guie. Senhor, Tu tens palavra de vida eterna. Nós vamos retomar este refrão do Salmo e diga para você mesmo: Senhor, que a Tua palavra me dê vida, que a Tua palavra me liberte, que a Tua palavra me ajude. Senhor, tens palavra de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. De pé, vamos cantar. Que a palavra do Senhor fortaleça o nosso caminhar. Amém.